Boa noite a todos, então. Vamos já dar início a esse momento síncrono, que, na verdade, é uma continuação, né, da segunda-feira, por conta de problemas técnicos, né? Como eu não falei muita coisa na segunda-feira, eu vou recomeçar do ponto que nós tínhamos parado em relação à semana passada. Então, a gente está falando do padrão internet, capítulo 5, né, do módulo 1 da Cisco, né, do curso de CCNA. E essa parte final, o tópico final aqui, fala do protocolo ARP, que em inglês significa Address Resolution Protocol, né, protocolo de resolução de endereço. E essa parte inicial aqui é a motivação para o uso do ARP, tá? Então, vamos retomar do ponto que nós começamos na segunda-feira, para que possa ficar bem claro, inclusive para ter um vídeo gravado, né, com conteúdo trabalhado do início ao fim. Bom, então é importante que vocês saibam que todo dispositivo numa rede Ethernet, ele trabalha com dois endereços. Um endereço lógico da camada 3 do modelo OSI, camada de rede. Esse endereço lógico, o normal, né, é que ele seja um endereço IP, o mais comum é que seja um endereço IP. E ele tem o endereço da camada 2, da camada de enlace de dados, como nós já vimos ao longo desse capítulo, no padrão internet é um endereço de 48 bits, escrito no formato hexadecimal. Então, pega-se os 48 bits, divide-se em grupos de 4, 12 grupos de 4. Cada grupo de 4 bits é, então, representado pelo seu equivalente na base hexadecimal. Nessa figura aqui, mostrada nesse slide, o endereço está reduzido para fins didáticos, né? Aqui eu tenho somente 4 dígitos. Na verdade, são 12, como nós já falamos. O importante vocês entenderem aqui é isso. Todo dispositivo que utiliza o padrão internet, ele tem um endereço IP, se estiver utilizando o modelo TCP/IP, né? E um endereço físico. O endereço IP, camada 3, endereço físico, camada 2. Tá? Então, é importante vocês também se lembrarem, né, de onde se encontra cada endereço, lembrar daqueles conceitos de encapsulamento, para poder entender o porquê que o protocolo ARP ele se faz necessário. Tá? Então, quando a origem está preparando um pacote para poder transmitir, o que ele faz? Ele coloca os dados, esses dados são preparados, eles vão sendo passados de camada em camada, no modelo TCP/IP. Quando ele chega na camada de rede, o protocolo IP acrescenta um cabeçalho com, entre outras coisas, endereço IP de origem e endereço IP de destino. Esse pacote é posteriormente enviado para a camada de baixo, que é a camada de enlace, e nessa camada ele é encapsulado também, né? Então, o pacote ele é colocado dentro de um quadro, e aqui, repetindo a analogia que eu já falei para vocês em outras aulas, é como se eu pegasse o pacote e passasse um novo embrulho nesse pacote. Quando eu passo um novo embrulho, né, quando eu faço uma nova embalagem, tudo aquilo que estava visível, digamos, fica oculto, fica dentro dessa nova embalagem. Então, o endereço IP que tinha sido colocado pela camada 3, ele passa a não ser mais visível no nível de camada de enlace, porque ele foi encapsulado, ele foi colocado dentro de uma outra estrutura. E essa outra estrutura tem o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino no cabeçalho, né? Endereço MAC, endereço físico. E é essa marcação final é que vai estar visível para todos os elementos de uma rede local. Tá? Então, apesar do endereço IP ter a sua importância, numa rede local, o primeiro endereço com o qual a máquina tem contato é o endereço físico.
Então, por isso, dá a importância de se entender esse processo de encapsulamento. A origem, então, preparou um pacote, colocou o seu endereço IP no campo apropriado, IP de origem, colocou o endereço IP do destinatário no campo apropriado, IP de destino, pegou essa estrutura, encapsulou dentro de um quadro, no quadro colocou o seu endereço físico de origem no campo apropriado, colocou o endereço físico de destino no campo apropriado e mandou essa estrutura. Tá? Essa estrutura viajou pela rede local, aqui na figura representada por um único cabo. Quando chega ao destino, ele percebe esse quadro, ele analisa qual é o endereço de destino que foi colocado pela origem, compara com o seu endereço físico, e nesse caso, como são iguais, ele vai então fazer o desencapsulamento, ou seja, ele vai abrir o quadro para poder verificar o que tem lá dentro. Quando ele abre o quadro, ele encontra um pacote, esse pacote tem endereços IP de origem e destino, a máquina faz a mesma coisa, olha o endereço IP de destino, compara esse endereço IP com o seu, e nesse caso, como são iguais, ela também abre o pacote, desencapsula, né, o pacote, e pega a informação que tem dentro do pacote, né, que aí seria uma estrutura produzida pela camada de transporte. Isso a gente vai falar no próximo semestre. Tá? Então, toda transmissão feita usando o padrão internet vai trabalhar dessa forma. Tá? Pode haver alguma variação com relação ao endereço IP que vai ser colocado aqui no campo de destino, mas a ideia, a essência é essa aqui. Tá? Então, guardem isso. Dispositivos que se conectam a uma rede local utilizando o padrão internet e, utilizando o modelo TCP/IP, terão dois endereços, o IP e o físico. Tá? Sendo que o IP ele serve para identificar a máquina de forma global, ou seja, não só na rede local, mas em toda a estrutura de rede da empresa ou até mesmo da internet. E o endereço físico só tem validade local. É por isso que a gente precisa estudar o comportamento, né, do protocolo ARP nesse contexto aqui. Quando a comunicação é feita entre máquinas que estão em redes distintas, ou seja, quando a origem ela precisa enviar alguma informação para uma máquina que está numa rede remota, então o processo de encapsulamento vai acontecer, mas tem aqui uma pequena diferença. Tá? Por quê? A origem, ela sabe que o endereço IP do destino pertence a uma outra rede, não a rede local. Tá? Esse endereço IP de destino vai ser colocado no campo apropriado para ele. Porém, como ele é o endereço de uma outra rede, e endereço físico só tem validade local, então a máquina de origem, ao invés de colocar o endereço físico do destino, ela vai, na verdade, procurar o endereço físico de algum dispositivo na rede local que possa fazer com que esse pacote chegue até o destino final. Tá? Então, esse endereço físico, no caso, vai ser o endereço do roteador, que vai fazer o encaminhamento para o destino final. Então, aqui tem uma pequena mudança. Tá? O pacote continua recebendo endereço IP de origem e destino, o quadro continua recebendo no campo MAC de origem o endereço físico da máquina de origem, porém, o MAC de destino não será do destino final, e sim do roteador. Tá? Esse quadro vai circular pela rede local, como aconteceu no caso passado. O roteador vai analisar a estrutura desse quadro, vai perceber que o endereço físico de destino é o dele, então ele vai abrir o quadro. Perceba, o pacote não é para o roteador, mas o quadro sim. Então ele abre o quadro e vai analisar o que tem nesse quadro. Ele acha um pacote lá dentro, ele analisa o endereço IP do pacote, né, o roteador analisa o endereço IP do pacote, verifica que esse endereço IP não é o dele, e, portanto, ele sabe que ele tem que encaminhar esse pacote até o destino. Né? Aí ele faz um novo encapsulamento, pegando esse pacote e colocando na rede local, que no caso da figura aqui, liga o roteador 1 ao roteador 2. Esse processo acontece no roteador 2 também,
até que o quadro, junto com o pacote, cheguem ao destino final. Tá? Então, em todos os contextos, em todos os cenários, um pacote vai ser encapsulado dentro de um quadro. Se o destino final estiver na mesma rede local da origem, o endereço IP do destino vai ser do destino final e o endereço MAC de destino vai ser do destino final. Se o destino final estiver numa rede remota, ou seja, não estiver na mesma rede local da origem, o endereço IP de destino vai ser do destino final, como no caso anterior, porém, o endereço MAC de destino não será do destino final, e sim de um roteador que esteja na mesma rede local da origem. Tá? Tá claro? Essas ideias aqui? Pessoal? Vocês estão aqui? Ok. Sim. Beleza. Eu tô. Isso eu tinha comentado no pedacinho de aula da segunda-feira, né? Que eu tinha mostrado para vocês, que eu tinha conversado com vocês. Bom, então, a partir do entendimento desse conceito de que as máquinas têm dois endereços, né? O IP e o físico. Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente vai utilizar alguma coisa numa rede baseada no TCP/IP, então a gente informa para a máquina apenas o endereço IP de destino. Né? A gente não tem a preocupação de informar endereço físico. Na verdade, a gente nem informa o endereço IP, em alguns casos, né? A gente informa o nome do domínio. Mas o nome do domínio ele vai ser convertido para o endereço IP e a máquina vai trabalhar com esse endereço IP. Tá? Só que ela precisa do endereço físico. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, a máquina H1, aqui nesse cenário, deseja enviar informações para a máquina que tem o IP 192.168.1.7, que é o H4. Mas ele só sabe o endereço IP. Não sabe mais nada desse destino aqui. E ele sabe, a máquina de origem sabe, que esse endereço IP vai ser colocado no cabeçalho do pacote, que esse pacote vai ser encapsulado dentro do quadro, e que no quadro ele tem que informar o endereço físico do destino. É obrigatório. Então, o que ele faz? Antes de montar esse quadro, ele vai tentar descobrir qual é o endereço físico dessa máquina aqui. Tá? Então, ele vai enviar uma solicitação para a rede, uma solicitação broadcast, como a gente já viu segunda-feira. Todo mundo vai receber essa solicitação, vai analisar o conteúdo dessa solicitação. O conteúdo consiste em uma pergunta, né? Quem é que tem esse endereço IP aqui, o 92.168.1.7? Quem não tiver, ignora. E o dono desse endereço IP, então, vai responder para a origem com aquilo que ela está esperando. Que, no caso, seria o endereço IP o endereço MAC do H4. Tá? Vou ver certinho. Então, aqui nessa animação fica claro o que eu estou falando. A origem envia um quadro broadcast procurando pelo destino, procurando saber quem é que tem o endereço IP 192.168.1.7. Todo mundo recebe isso. Os que possuem endereço IP diferente simplesmente ignoram o quadro que foi recebido. O dono do endereço IP se identifica, né? Olha, sou eu que tenho esse endereço IP. E ele envia de volta uma resposta ARP com a informação que a origem necessita, que é o endereço físico. Tá? Essa máquina, de posse do endereço MAC, ela então envia aquilo que ela pretendia enviar, antes de usar o ARP, né? Especificamente para o H4 aqui, porque agora ela já sabe o endereço físico dessa máquina. Tá? Eu já tinha falado desse vídeo aqui para vocês assistirem, né, para entender melhor o processo. Já tinha falado também que, apesar do vídeo estar em inglês, tem legenda bem traduzida em português. Acho que vale a pena você assistir.
eu tinha começado a explicar isso aqui também para vocês, né? Então, quando a máquina ela necessita de estabelecer uma comunicação com um destino qualquer, antes de disparar o broadcast na rede, ela consulta uma tabela, chamada tabela ARP, ou cache ARP, para saber se já existe uma associação do endereço IP com o endereço físico. Tá? Se não tiver essa associação, aí sim o processo ARP ele é disparado, né? Um broadcast é enviado, uma resposta é aguardada. Quando a resposta chega, a associação IP, endereço físico, é colocada na tabela. Tá? Essa associação, eu já comentei com vocês segunda-feira, ela não é permanente, tá? E já tínhamos até, inclusive, explicado o motivo para isso, né? O endereço físico, ele está associado com a placa de rede. Né? No caso do padrão internet, quando a placa de rede é produzida, quando ela é fabricada, o endereço físico é como se fosse um carimbo, né? Que é colocado nessa placa. Então, ele vem de fábrica. Portanto, se eu trocar a placa de rede internet, eu também estou trocando o endereço físico da máquina. Tá? E aí, se eu tivesse um armazenamento permanente dessa associação, eu poderia ter problema de comunicação. Tá? Então, aqui, por exemplo, o PC A, ele tem na sua tabela uma associação que mapeia o endereço físico, o endereço IP do roteador com o seu endereço físico, nessa interface aqui, interface giga00. Tá? Então, sempre que esse host A precisar enviar alguma coisa para o roteador, ele já sabe o endereço físico. Tá? Mas se por um acaso houver algum problema nessa interface e ela tiver que ser substituída, o endereço físico também muda. E se essa associação fosse mantida de forma permanente, quando a máquina A necessitasse enviar alguma coisa para o IP 192.168.1.1, que é do roteador, ele iria considerar que o endereço físico do roteador é esse, quando, na verdade, teria sido mudado. Né? Só que a máquina A não sabe, e nem teria como saber, porque simplesmente ela dispararia um quadro para esse endereço físico, ninguém responderia, porque ninguém teria esse endereço mais na rede, e a máquina entenderia que o destino está inacessível, está inoperante, né? Algum problema aconteceu. Tá? Ela até poderia tentar retransmitir isso algumas vezes, mas como o endereço físico não estaria mais na rede, em momento algum teria resposta. E aí ela iria desistir dessa transmissão. Então, por essa razão, a associação ela é mantida por um determinado intervalo de tempo, que pode variar de um sistema operacional para o outro. Tá? Aqui no material, está falando que no caso do Windows, essa associação fica por 2 minutos. Tá? Parece pouco, mas, na verdade, toda vez que a máquina necessita se comunicar com o destino e consulta a tabela e usa o endereço que está na tabela, esse tempo ele é atualizado. Tá? Então, para vocês entenderem. Suponha que o host A entrou em contato com o roteador nesse momento, descobriu que o endereço físico do roteador é esse daqui e colocou essa associação na tabela. A partir desse momento, começa a contagem de 2 minutos. Se, vamos pensar assim, após 1 minuto e meio, a máquina A precisar enviar um novo quadro para o roteador, ela vai consultar a tabela, vai saber que existe essa associação, vai montar um quadro com esse endereço físico e o tempo, que já tinha decorrido 1 minuto e meio, volta para zero. Então, começa a contar de novo outros 2 minutos. Dessa forma, se houver uma comunicação frequente entre 2 dispositivos, né, a tabela, aquela entrada na tabela ARP, ela não seria removida, tá? Porque a cada uso, o tempo seria renovado. Tá? Então, não teria esse problema. E se passarem 2 minutos e o endereço, associação não for utilizada, aí sim, ela é removida, e caso a máquina precise novamente entrar em contato com aquele mesmo destino, o processo ARP vai ter que ser startado, ou seja, uma solicitação broadcast, procurando pelo endereço IP, né, uma resposta do destino informando qual é o endereço físico dele, e aí, novamente, a associação seria guardada na tabela. Tudo bem até aqui? Essa parte eu não tinha finalizado, né? Não deu tempo da gente poder falar sobre ela. Para mim, tranquilo. Tudo certinho. Tranquilo, né?
Então, seguindo. Cleber, Oi, Paulo. uma dúvida só. Então, Pode falar. no roteador, cada porta é um Mac diferente? Sim, cada porta é um Mac diferente. Só do roteador, né? O switch não. Não, o switch ele não faz controle de Mac por porta física, a não ser que o switch seja de camada 3 também, tá? O switch ele associa um endereço MAC a uma interface virtual, a VLAN, tá? Então, é isso que eu queria, eu quero associar depois eu vou ver isso. Então, cada VLAN que você cria no switch, ele associa um endereço MAC diferente, tá? Aí, nesse caso, Paulo, como a VLAN é uma interface virtual, o endereço MAC também seria virtual. Diferentemente do que eu... Não entendi, como é que é? Então, ele vai criar um Mac também virtual, isso que eu queria entender. Virtual, exato. Tá? Porque aí não é uma questão de interface de rede produzida, né, por um fabricante qualquer. Né? É uma interface virtual que foi criada e portanto, né, esse endereço físico também seria virtual. Para quem está no primeiro período e que não sabe o que é VLAN, não preocupa não, tá? A gente vai tratar desse assunto mais à frente no curso, tá? Então, por enquanto, vocês precisam saber que o switch, ele, em geral, tem um endereço MAC, um único endereço MAC para todo o switch, independentemente de quantas portas ele tenha, e o roteador, como o Paulo perguntou, tem um endereço MAC para cada interface. Então, se você tem, por exemplo, um roteador doméstico, né, que normalmente tem duas portas só, né, uma porta local e uma porta remota, ele teria um endereço MAC para cada porta. Isso se o protocolo de conexão WAN, né, também for um protocolo que utiliza endereço MAC, que é um outro assunto também. Tá? Mas é isso sim, Paulo. Em geral, os roteadores têm um endereço MAC por cada porta. Tá bom? Estou dando uma relembrada, só porque essa parte eu fiquei em dúvida. Né? Beleza. Tá, bom, nessa figura, está sendo mostrado, por exemplo, uma tabela ARP, tá, de um roteador. Tá? E para deixar claro, para não fazer confusão com o que o Paulo acabou de perguntar, o endereço físico ele está vinculado à interface de rede. Então, se o roteador tem, por exemplo, duas interfaces de rede, ele teria dois endereços físicos. Mas a tabela ARP, ela não diz respeito aos endereços físicos do dispositivo. A tabela ARP diz respeito aos endereços físicos dos destinatários. Tá? Então, por exemplo, essa tabela aqui é uma tabela de um roteador. Eu nem sei quantas interfaces ele tem. Tá? Mas aqui está sendo mostrado 4 associações ARP. 4 associações. Então, tem aqui o endereço IP e aqui o endereço físico. De quem são os endereços IP? Do roteador? Não, não são do roteador. São de dispositivos com os quais o roteador entrou em contato em algum momento. Então, ele entrou em contato, ele precisou saber o endereço físico, ele acionou o protocolo ARP, e quando a resposta veio, ele colocou a resposta na tabela. Tá? Então, para esse dispositivo aqui, por exemplo, né, o 172.16.233.229, ele descobriu que o endereço físico é esse daqui. Para esse outro dispositivo aqui, com o final 218, ele descobriu que o endereço físico é esse outro aqui. Tá? Para esse daqui, que o final é 16811, é um outro endereço físico. E para esse outro aqui, final 254, é um outro endereço físico. Tá? A tabela ARP dos roteadores da Cisco, elas em geral são mais completas do que o normal, tá? Então, por exemplo, aqui o roteador, né, adicionou por qual interface dele ele descobriu esses destinos, tá? Então, no caso, ele está dizendo o seguinte, que através da interface Ethernet 00, ele descobriu os 4 dispositivos, tá? Ou seja, os 4 dispositivos estão na mesma rede local do roteador. Como ele pode ter mais de uma interface de conexão de rede, poderia ter aqui um outro nome de interface, né, caso ele tivesse descoberto o dispositivo do outro lado, né, numa outra rede a qual ele se conecta. Aqui, nessa outra figura, eu tenho uma tabela ARP de uma máquina Windows. Então, ela é exibida de uma forma um pouquinho diferente. Mas percebam que a essência é a mesma.
eu tenho aqui os endereços IP e os endereços físicos. Tá? Então, essa máquina aqui, seria um host qualquer na minha rede, ela tem uma associação para esse destino aqui, ó, 92681254. Ela sabe que esse destino tem esse endereço físico. Tá? Esse endereço aqui de destino, que é o endereço de broadcast IP, ele foi associado com o broadcast Ethernet, que nós falamos em aulas passadas, né? Um broadcast Ethernet, ele é feito quando o endereço de destino ele é composto de todos os bits 1. E convertendo para hexadecimal, né, equivale a todos os dígitos F, como está aqui na figura. Tá? E aqui tem outros exemplos. Tá? Oi, Israel. Professor, então, quando eu estou associando lá no meu roteador o endereço MAC com o IP específico, eu estou mexendo diretamente na tabela ARP? Não. Você fala quando você quer atribuir endereço IP para a máquina? É isso? Isso. Por exemplo, eu tenho aqui minha televisão, eu pego o MAC dela, eu quero que ela tenha um controle de banda. Aí eu tô ali, vou lá e falo o seguinte, ó, para o MAC 02AE, eu quero aí que atribui IP, sei lá, 192.68.05. Aham, sei. E aí Isso depois daí, eu crio, através dessa associação, eu crio um controle de banda para a minha rede. Então, aham. é dentro dessa tabela que eu mexo na Não, tabela A? não, não, não. Isso daí é configuração do DHCP, tá? Ah, tá. Porque, assim, o DHCP é um protocolo para você poder atribuir endereço IP dinamicamente. Porém, para alguns casos, como esse seu, você pode... aliás, antes de falar do seu caso, o funcionamento padrão do DHCP é não ter reserva de IP. Então, quer dizer, toda vez que um dispositivo precisa se conectar à rede, ele solicita o endereço IP, o servidor DHCP aleatoriamente localiza o endereço de IP disponível e atribui para aquele host. Tá? Acontece, como no caso seu aí, que você, se você quiser fazer algum tipo de serviço específico para um host, essa variação de endereço IP não é desejável. Então, o que você faz? Você vai lá no servidor DHCP e faz uma vinculação. Você diz o seguinte, olha, toda vez que esse MAC pedir um endereço IP, você atribua este endereço, sempre o mesmo. Ah, tá. Entendi. Isso é um recurso, tá? É uma etapa. A tabela ARP, ela é montada sempre que um dispositivo precisa se comunicar com outro. Então, no seu caso, a TV, o que vai acontecer? Em algum momento, o seu roteador, ele vai precisar entrar em contato com a sua TV. Tá? E quando ele precisar fazer isso, caso ele não tenha a associação na tabela ARP, ele vai disparar o ARP, ele vai descobrir aquilo que você já tinha determinado pelo DHCP, ou seja, que o endereço físico daquele IP é o que você cadastrou. E aí sim ele vincula isso na tabela ARP. Tá? Mas não foi você que fez a vinculação. Você fez a vinculação no servidor DHCP. Tá? Na tabela ARP, a vinculação que ocorre é durante o processo de comunicação. Tá? Então, por acaso, se a sua TV se conectar à internet, mas você, sei lá, deixar ela lá de uma forma que ela não está buscando nada na internet, está conectada, mas você foi assistir TV normal, sem usar a internet, né? Então, ela não está se comunicando com o roteador. A tabela ARP do roteador vai apagar aquela vinculação. Mas lá no DHCP, a vinculação continua. Tá? Quando a sua TV precisar de novo de um endereço IP, ela vai solicitar e vai ganhar o mesmo número. Entendi. Tá? Isso acontece também com todos os dispositivos que viram host, por exemplo, um celular. O celular ele pode virar um roteador, né? Ele cria uma tabela ARP também? A tabela ARP, ela independe da função do dispositivo na rede. Tá? A tabela ARP é algo que está relacionado com o padrão Ethernet. Tá? Aliás, outros padrões também podem ser utilizados, mas nós estamos falando aqui especificamente de Ethernet. Tá? Então é o seguinte, se você tem um notebook usando cabo, né, o Wi-Fi também vai usar a mesma ideia. Então vamos lá, o Wi-Fi também vale isso que eu estou falando. Então você tem um notebook, você tem um smartphone, você tem um roteador, você tem
um switch gerenciável, que você perguntou na aula passada, você tem a TV, enfim. Qualquer dispositivo na sua rede local que utilize, né, do padrão Ethernet ou do padrão Wi-Fi, o ARP vai ser necessário. O ARP vai ser utilizado. Tá? Então, independe da função do dispositivo. Você tem uma impressora de rede que utiliza, né, uma impressora que você conecta direto na rede. Mesma coisa, Israel. Tá? Enfim, qualquer dispositivo, se você for conectar a sua geladeira na rede da sua casa, através do endereço IP, vai ter uma associação ARP dentro dela, com certeza. Tá? Porque o ARP é necessário para poder fazer o encapsulamento que eu expliquei para vocês na aula passada. Tá? Fazer a devida associação do endereço de camada 3 com o endereço de camada 2. Beleza? Show. Valeu, professor. Falou. Bom, aqui, pessoal, aproveitando essa figura ainda, caso vocês tenham curiosidade, caso tenham máquina Windows aí, se vocês forem lá no prompt de comando, né, o CMD, e digitar esse comando aqui, ó, ARP-A, vocês conseguirão visualizar agora, né, quais são os endereços IP que a sua máquina já tem associado na sua rede local, com seus respectivos endereços físicos, tá? Então, se alguém tiver curiosidade, pode fazer isso daí em algum momento. Bom, nós já falamos, então, que o processo de funcionamento do ARP, né, se baseia inicialmente num broadcast, né? Então, quando a máquina, de posse do endereço IP de destino, ela precisa descobrir o endereço físico associado àquele IP, então ela faz uma solicitação ARP. Essa solicitação ARP ela é feita por broadcast, né? O broadcast, ele inunda a mídia local, ele inunda a rede local, né? De modo que esse quadro chegue a todos os dispositivos conectados na rede local. Tá? O fato de chegar a todos os dispositivos, por si só, já é um problema. Tá? Mas, além disso, esses dispositivos, quando identificam que aquele quadro é um broadcast, eles interrompem quaisquer atividades locais que eles estejam executando para poder dar atenção ao quadro de rede que chegou. Tá? Então, se você está, por exemplo, fazendo uma atividade que não tem nada a ver com rede, está lá no editor de texto local da sua máquina, quando chega um quadro broadcast, por mais que seja rápido isso, o seu processador para de atender o que você está trabalhando ali localmente para poder dar atenção à placa de rede. Pegar o quadro broadcast que chegou, abrir o quadro broadcast, analisar o que está dentro desse quadro broadcast, para perceber que, por exemplo, né, o endereço IP procurado não é o da sua máquina, e aí sim ignorar aquele quadro. Mas olha, já se gastou um tempo para poder fazer isso. Então, se começarem a chegar muitos quadros broadcast para a sua máquina, mesmo que você não esteja usando a rede naquele momento, o processamento local da sua máquina pode ficar prejudicado. Olha que interessante. Sua máquina nem está usando a rede. E ela pode ficar lenta porque tem uma inundação de broadcasts acontecendo onde ela está conectada. Então, isso é um ponto que deve ser pensado, deve se ter em mente, né, para evitar problemas, por exemplo, de segurança. Então, quer dizer, existe uma técnica de ataque que é utilizada em várias situações, chamada de DOS, né? Deny of Service, que consiste basicamente em bombardear um alvo com quantidade enorme de pacotes, de maneira que esse alvo ele fica tão ocupado em processar aqueles pacotes que é como se a máquina travasse ou parasse de funcionar, né? Então, assim, Deny of Service é negação de serviço. Então, você coloca a máquina num estado de tal grau de ocupação que ela para de executar os serviços normais dela. Tá? Então, esse broadcast ARP, assim como qualquer outro broadcast, pode ser utilizado como uma técnica de ataque
que poderia aí prejudicar a segurança da sua rede. Então, é algo que tem que se tomar cuidado, tá? Um outro problema de segurança que é importante vocês terem em mente é chamado de falsificação ARP, tá? Ou ARP spoofing, tá? Porque, como é que funciona isso? Vamos lá, vamos de novo. Uma máquina de origem, ela quer se comunicar com alguém e ela só sabe o endereço IP. Então, no caso aqui, olha, a máquina A precisa saber o endereço MAC do gateway padrão, do roteador, porque ela quer se comunicar com a internet, por exemplo. Tá? Então, o que a máquina faz? Manda um broadcast na rede, todo mundo escuta esse broadcast, inclusive o roteador. Em uma situação normal, os destinos B e C iriam ignorar esse quadro broadcast. Por quê? Porque, apesar de ser broadcast, o endereço IP que foi informado dentro dele não é o endereço de nenhuma das duas máquinas. Então, elas ignorariam. O roteador, por sua vez, perceberia que o endereço IP é o dele, iria mandar uma resposta com o endereço MAC. Tá? E aí, a partir do momento que a origem descobriu que o endereço MAC associado com esse IP é o 000D, ela passaria a encaminhar todos os pacotes especificamente para esse MAC do roteador. Tá? Uma pessoa esperta, que conhece tudo isso que nós estamos falando aqui, né, poderia, então, mudar o comportamento da máquina onde ele está atacando, tá? De maneira que, quando um broadcast ARP chegar nessa máquina, ao invés de a máquina ignorar o quadro porque o endereço IP não é o dela, ele poderia poderia se passar pelo gateway. Ele poderia responder a solicitação ARP que foi feita, dizendo aqui para o hostear, olha, o endereço IP 926811 sou eu, né, cujo MAC é 000C. Aí a máquina acredita nisso, porque ela não sabe de quem que veio a resposta, né? Ou melhor, ela acredita que a resposta tenha vindo exatamente de quem ela estava procurando. Ela guarda na tabela ARP a associação, nesse caso errada, né, de que 1926811 é o endereço físico 000C, e a partir desse momento, ela encaminha todos os quadros diretamente para o host C, achando que ele é o roteador. E aí, a pessoa que está ali naquela máquina conseguiria, então, com alguma ferramenta, abrir todos os pacotes que foram enviados e que seriam destinados para a internet, por exemplo, e dali ele descobrir alguma coisa interessante, vamos dizer assim, interessante para ele. Tá? Então, é uma vulnerabilidade também que nós estamos expostos, né, numa rede onde o ARP é utilizado. Tá? Esse tipo de problema não é fácil de ser prevenido. Tá? Nesse caso aqui, a prevenção seria tentar evitar que alguém atacasse essa máquina, usando de ferramentas de proteção individual da máquina aqui, né? Firewall local, antivírus atualizado, enfim, coisas do tipo. Tá? Uma vez que a máquina foi atacada, ou uma vez que você tenha realmente um usuário legítimo da máquina, mas que queira agir de forma ilícita, fica difícil controlar isso. Tá? Apesar do que, como está sendo dito aqui nesse texto, existem alguns switches que utilizam uma técnica, né, chamada de inspeção dinâmica do ARP, que ajudaria a evitar, né, esse problema. Tá? Mas essa questão de segurança também está fora do escopo nosso aqui. Eu estou só apresentando aqui para vocês um possível problema para que vocês possam entender que ele existe, né? E espero eu, né, que depois, quando vocês concluírem o curso, consigam já descobrir, inclusive, como que problemas como esse poderiam ser resolvidos. Tá? Além de outros problemas de segurança que vão ser apresentados para vocês ao longo do curso também. Beleza? Pessoal, então, assim, com isso, a gente está encerrando esse assunto, né, ARP, e, consequentemente, encerrando aqui o capítulo 5, né, o capítulo que fala sobre o padrão internet.
Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre o que foi falado hoje, ou alguma coisa, né? De algum outro assunto desse capítulo? Tá tranquilo aqui, professor. Tô tranquilo. Beleza. Bom, como eu tinha dito para vocês recentemente, né? A gente está chegando aí no final desse primeiro período aí de trabalho remoto. Na sexta-feira que vem vai ser o nosso último dia, né? De atividades. Depois a gente entra em férias e voltamos em agosto, né? No dia 3 de agosto, se não me engano. Primeira segunda-feira de agosto. E antes da gente entrar em férias, eu tinha dito para vocês que eu vou disponibilizar para vocês uma prova no mesmo modelo, né, que vocês fizeram antes comigo, agora tratando desses dois capítulos que a gente trabalhou. O capítulo 4, capítulo de acesso à rede, e esse capítulo 5 aqui, o capítulo Ethernet. Tá? Vocês já fizeram, né, o exame do capítulo 4, e agora, né, como nós finalizamos esse capítulo 5, eu vou abrir o exame também. Então, pessoal, a partir de amanhã, vocês estará disponível para vocês a prova envolvendo os dois capítulos, né, o capítulo 4 e 5, e o exame de capítulo do capítulo 5. Tá? Fazer o exame de capítulo desse módulo da Cisco, de certa forma, está relacionado, é uma preparação para a prova também. Tá? Então, procurem se organizar com relação a essas atividades, porque ambas vão ficar abertas até sexta-feira que vem, até o dia 17. Tá? Vocês teriam aí uns 8 dias, né, para poder fazer isso. Na verdade, o exame do capítulo 5 eu já vou abrir agora para vocês. Então, quem quiser, né, já teria condições de estar fazendo esse capítulo hoje já, tá? Esse exame de capítulo. É claro, se quiser dar uma estudada, quiser dar uma relida aí no capítulo para poder se preparar melhor, fiquem à vontade, tá? Mas então, o exame do capítulo eu vou já abrir agora, e a prova, a partir de amanhã, eu deixo disponível para vocês. Tudo bem? Certinho, professor. Aí o seguinte, né? A gente, com isso também, está encerrando o conteúdo teórico previsto para essa disciplina. Tá? Por isso eu vou cobrar a prova de vocês agora. Quando nós voltarmos em agosto, a gente vai procurar rever esses assuntos todos, né, de uma forma, digamos, mais prática. Tá? Esse planejamento foi feito, né, considerando que em agosto nós poderíamos voltar de forma presencial. Lembrando que isso foi pensado lá em abril, né? Então, em abril, a gente estava otimista, né, de que em agosto a coisa poderia voltar. A gente sabe que isso não é verdade, né? A não ser que aconteça aí algum milagre, né? A gente não vai voltar presencial em agosto. Talvez não volte nem esse ano. Mas, enfim, é uma coisa de cada vez. Então, nós faremos atividades práticas, mas usando o simulador, o Pact Tracer, e aí eu vou aproveitar esses momentos síncronos nossos para a gente poder estar trabalhando junto, tá? Então, assim, eu sei que alguns já relataram que não tem condições de ter o Pact Tracer instalado, mas procurem assistir às aulas, né, que eu vou estar mostrando como que faz as coisas. Não é a mesma coisa que botar a mão na massa, mas, enfim, pode tirar dúvidas durante as aulas, tá? E aí, assim que for possível, assim que a gente voltar para a atividade presencial, quem não tenha condições de fazer isso aí, pode fazer nos laboratórios. Uma outra coisa, Israel, antes de eu abrir para você. Mesmo aqueles que falaram que não tem computador para instalar o Pact Tracer, eu já fiz um teste, dá para instalar o aplicativo no celular e dá para montar alguns cenários mais simples. Não dá para rodar o PKA, que é aquele formato que eu tinha disponibilizado para vocês há uns dias atrás. Mas para a gente montar cenários mais simples é possível. Então, mesmo os que não tenham computador, talvez vocês aqui, os 4 que estão aqui hoje, não se encaixem nessa situação, mas como a aula está ficando gravada, então quem assistir essa aula depois, que por um acaso não tiver computador, baixa o aplicativo do Pact Tracer para o celular e tentem fazer, né, lá em agosto, as atividades que a gente vai estar propondo, tá? Diga, Israel. Professor, tem algum local que eu consiga
ver instruções desse PECT 3, ele está muito confuso para mim ainda. Olha, eu deixei uma videoaula explicando o funcionamento básico dele. Tá até na sala de aula Google nossa aí, ó. Eu vi, esse aí eu vi, mas eu fui tentar mexer nele, eu fiquei boiando. Fiquei boiando nele, porque ele é todo em inglês, né? O PECT 3 é em inglês. A parte técnica de uso habitual, eu ainda peguei fácil, né? Mas tem alguns recursos lá que já são mais cabulosos, mais difíceis. Então, a questão é a seguinte, Israel. Vamos devagar, né? A ideia de vocês usarem o PECT Tracer nesse momento do curso é trabalhar esses conceitos mais básicos de conexão, de configuração de endereço IP. É o que nós vamos estar trabalhando a partir de agosto, tá? Então, assim, o que eu coloquei lá para vocês como videoaula é exatamente aquilo que vocês vão precisar saber fazer para poder trabalhar com o PECT Tracer. E durante as aulas em agosto, eu vou mostrando para vocês como podem ser feitas algumas coisas, ainda dentro desse nível mais básico, tá? E, à medida que eu for mostrando, eu vou também liberando assim, algumas atividades, alguns exercícios para vocês trabalharem em cima do que vai sendo feito nas aulas, tá bem? Ah, entendi. Com isso, vocês vão se habituando com a ferramenta e vão ganhando experiência, tá? Bom, então, assim, era isso, né, que tinha para hoje. Era finalizar esse capítulo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só falar. Já vou até abrir aqui o exame de capítulo para que vocês já possam fazer. Diga, Paulo. As notas, você está liberando as notas ou você não lançou ainda? Eu tenho colocado no Google Sala de Aula, né? No Google Sala? Eu olhei lá no Swap, mas o Swap não está, né? Não, o Swap não está, não. Eu vou tentar organizar isso daí nessa semana final, mas assim, no Google Sala de Aula eu já vou corrigindo e vou colocando lá. E o que é daqui do NetAcad, né? Eu pego e faço a transposição da nota que vocês tiraram aqui lá para o Google Sala de Aula. Tá? Joia. Então, vou marcar aqui, pessoal, dia 17, não se esqueçam disso, tá? O exame de capítulo. Finalizar, né? Para poder entregar. Entrega até o dia 17, sexta-feira de semana que vem, às 11h59. Mas já vai estar aberto aí para que vocês possam... Eu quero só saber o que eu tenho que fazer. Para vocês fazerem. Começa amanhã também, vai 7 dias? A prova começa amanhã e tem até sexta-feira de semana que vem para vocês poderem entregar. Então tá. Tá bom? É isso aí, pessoal. Alguma pergunta mais? Não, tô tranquilo. Eu não, tô tranquilo. Então tá, Jó. Estou marcando aqui também o exame para vocês. Tem a possibilidade de fazer em chinês. Vocês querem fazer em chinês ou preferem português? Português. Nem em português está sendo fácil, imagina. Bom, assim, aproveite também, como a gente vai ter um encontro aí na segunda-feira, né? Que seria o nosso último encontro antes das férias. Caso vocês consigam realizar esse exame nesse final de semana, até segunda-feira, se tiver dúvida, viu, de perguntar na próxima aula. É sempre bom vocês tentarem se antecipar. Né? Quer dizer, tenta fazer alguma coisa, tenta estudar o assunto para aproveitar a aula e poder tirar dúvida. Tá? Isso é sempre importante. Diga, Paulo. Lembrando, eles também tem aqueles testes também, ajuda muita gente também, viu? É verdade, viu, Diego? Aqui, ó, aqui, além... essas tarefas aqui, que são os exames de capítulo, são os que valem nota, né? É o que eu estou liberando de forma gradativa para que vocês possam fazendo ao final de cada capítulo, né? Mas como o Paulo está lembrando, tem aqui também os testes, tá? Que estão abertos, né? Todos os testes, inclusive os anteriores, que servem de prática, tá? Então, capítulo 1, 3, que nós já fizemos, e o 4, está disponível para vocês, e do capítulo 5 também. Então, assim, isso aqui é só para treinar. Apesar dele mostrar aqui para vocês
a quantidade de acertos, né? Mas ele não vale nota para disciplina. E é interessante, né, vocês realizarem aqui o questionário, porque assim, é ilimitado, você faz quantas vezes você quiser. Fez, foi lá, não acertei tudo não. O que foi que você errou? Você errou a pergunta 11. Volta lá, executa de novo o teste, para ir fixando. É assim, a repetição te faz melhorar, do ponto de vista de fixação de conteúdo. Então, é uma boa forma de praticar também, não só para a prova, né, mas como também para o conhecimento, né, que vocês vão precisar para exercer a profissão, né, que vocês estão se preparando. Né, Paulo? E o que tiver dúvida também, às vezes eu gosto de voltar lá no material e ler de novo o material na parte que está para fixar bem. Às vezes dá embaixo onde que é o lugar. Dá sim, dá sim. Quando que eu vou submeter aqui, ó, não vou responder nada não, aqui, eu vou responder qualquer coisa aqui. Responde errado. Espero que não seja o certo. Chutei aqui. Então tá falando que eu não respondi 14 perguntas, tudo bem? Mandei o teste. Aí ele vai mostrar para mim, aqui, ó. Essa daqui eu não respondi. Tá falando assim, olha, onde que eu acho a resposta para essa pergunta? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele mostra um pequeno resumo, inclusive, onde que tá, ó. Na seção 522 fala sobre isso aqui, ó. Sobre as questões relacionadas com essa pergunta. Com o assunto relacionado com essa pergunta. Então, como o Paulo está observando, o teste, né, o erro, ele faz parte do aprendizado. Então, você errou, né, entender o porquê que você errou, te dá a chance de você aprender, tá? Você voltar na seção 522, você vai lá em módulo, capítulo 5, e se você quiser ir direto, né? E, às vezes ali também é só escrito. Aí você volta lá no capítulo, lá tem animação, tem os desenhos. Isso, ali é um resuminho só, né, Paulo? É um resuminho só. É só um resuminho. Verdade. Mas volta lá Você vai lá no 5. Eu faço assim, né? 5, 2, 2, ó. Olha lá, então ele falou que era aqui que você tem que procurar, o 5, 2, 2. Aí você pega e dá uma lida, como o Paulo falou, né? Aí tem tudo, tem todo o material lá, tem as figuras, tem animação, né? Enfim, é isso aí. Então aproveita o recurso. Ô, professor. Oi, Diego. Tem um branco aqui, a atividade que você acabou de liberar aí agora está em tarefas lá, né? Tarefas, o que está em tarefas é o que vale nota para disciplina, tá? Sim. E o que está em testes, que fica aberto direto, vocês podem ver quantas vezes quiser, é para fixação de conteúdo. Ah, certo, agora eu lembrei. Beleza? Obrigado. De nada. Bom, pessoal, eu vou interromper aqui a gravação, porque a aula está encerrada. Se vocês quiserem fazer alguma coisa aí, tirar alguma dúvida, eu vou ficar aqui à disposição. Beleza? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, então.